Bom dia, gente! Tô aqui de novo hoje com as incríveis Marina e Tereza da Reconecta para falar um pouco mais sobre disciplina positiva, que foi um assunto que deu uma repercussão super boa quando a gente começou a conversar na última live que a gente fez. E agora a gente vai dar sequência para esse assunto com outros temas que estão relacionados à disciplina positiva e vai começar a ir aprofundando, né? Então, na nossa última conversa a gente falou sobre o que é disciplina positiva e agora a gente vai começar a interagir mais com as situações em que a disciplina pode nos ajudar e quais são os pilares, as bases que fomentam essa abordagem toda que a disciplina positiva traz pra gente. Então, o que a gente vai conversar hoje é algo muito importante, eu diria que é uma das bases, né, da disciplina positiva, que é a gente conseguir, como família, como pais, né, encontrar algum caminho do meio entre ser muito permissivo e ser muito autoritário nas nossas relações e nas nossas discussões e conversas com os nossos filhos. Para que isso fique bem claro, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, meninas, é que vocês nos ajudem a conceituar o que é autoritarismo e permissividade, para depois, ao longo da conversa, isso já está bem claro. Sim. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque a gente está num caminho que a gente veio de uma sociedade com relações muito mais autoritárias, né? Muito mais verticais, em que tinham pessoas que estavam no poder e mandavam, e outras mais subjugadas que obedeciam, né? E hoje a gente está numa sociedade muito mais igualitária, em que as pessoas têm muito mais respeito, voz, né? E esse caminho, essa mudança, ela é sempre um tanto quanto confusa, né? E eu acho que num ambiente de trabalho, fica muito mais claro. Hoje as pessoas entendem muito melhor qual a vantagem, qual o benefício de você ter um líder, não um chefe autoritário que te manda, né? Mas quando a gente está falando de pais, não fica tão claro. Muitas pessoas ainda acham que você ser autoritário, você está ensinando. E a gente quer hoje falar sobre isso, sobre quais são os benefícios de você ter um estilo de educação mais democrático e quais são os malefícios de você ter uma educação mais autoritária, né? A doutora Jane Nelson, da disciplina positiva, ela divide em 4 estilos parentais. Eu vou mostrar um quadro que a gente tem a referência aqui atrás, para vocês acompanharem com a gente. Então a gente tem, de um lado, a firmeza e do outro lado a gentileza. Então aqui a gente tem firmeza demais, baixa firmeza, pouca firmeza, muita gentileza e pouca gentileza. Quando a gente está nesse quadrante aqui, em que você tem muita firmeza e pouca gentileza, a gente tem um estilo de educação autoritário. Então, eu mando e você obedece. Não tem discussão, não tem espaço para diálogo. Quando a gente vem para cá, em que a gente está pouco gentil e pouco firme, a gente está no estilo negligente. Então, a criança... Um minutinho, agora voltou, tinha pausado aqui o celular. Pode continuar. Aqui a gente tem pouca firmeza e muita gentileza. Então, a gente está num estilo permissivo. O permissivo é quando a criança faz o que ela quer. Ela é que resolve, você não tem regras, não tem estabelecido acordos e ela que manda. E quando a gente tem aqui muita gentileza e muita firmeza, a gente está na disciplina positiva, em que a gente tem um estilo democrático. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, de lição de casa. Quando você quer que a criança faça a lição de casa e você está no estilo autoritário, a criança está vendo televisão ou está brincando na hora que era para ela fazer a lição de casa, que você combinou previamente com ela, e ela chega dando sermão, desliga a televisão, tira o brinquedo, né? E ela está exercendo todo o poder dela. Ela está sendo autoritária. Quando está na hora dela fazer a lição e você continua mexendo no seu celular e ela está vendo a televisão, você está sendo negligente. Ignorando, né? Ignorando, né?
ela precisa desse acompanhamento. Quando você tem pouca firmeza e muita gentileza, você está no permissivo. Então você, por exemplo, a criança fala: mãe, mas deixa eu ver só mais esse desenho. Mãe, você não pode ir cortando para mim na revista as figuras que eu preciso? E você fala: não, só hoje. Então tá, mas só hoje, hein? Só mais esse desejo, só mais esse desenho. Vai brincar, jogar mais 10 minutos. E aí passa 10 minutos e ela pede de novo. E você fala: então tá, então eu vou fazer o jantar e aí depois do jantar você faz. Lembrando que tinha sido estabelecido um acordo prévio, né? Sim. De que aquele seria o horário da lição. Essa questão da permissividade está um pouco ligada com a culpa que a gente tem de alguma maneira, nossa, a criança tem tanta lição, é tão pequenininha para isso, a gente acaba gerando essas pequenas culpas e torna o ambiente mais permissivo ou não? Talvez. Eu acho que sim, só que isso sempre existiu. Isso é você mimar a criança. E quando você mima uma criança, você não está sendo respeitosa com ela e nem está ensinando para ela responsabilidade, né? Resolução de problemas. Você não está ajudando ela. Lidar com frustração. Você está... O que de bom você está fazendo por ela, né? Realmente, eu acho que a gente tem uma sensação de que a gente está amando quando a gente mima. Mas na verdade isso não é amor, porque o resultado disso não é o que você quer, né? Quando você ama, você quer ajudar ela a ser uma criança forte, respeitosa, que tem responsabilidade, resiliente, né? Então ela tem que saber, frustrações ela vai ter na vida toda, né? E a nossa família é a primeira sociedade que ela vive, então é ali que ela tem um ambiente seguro para desenvolver as primeiras traços de personalidades que a gente precisa para quando ela for para outra sociedade. A segunda é a escola, né? E depois isso vai se abrindo, né? Depois vem a universidade, vem trabalho. Então, mimar é ser permissivo e não agrega em nada, né? E o último seria o democrático. Então, que você tem muita gentileza e muita firmeza. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, a criança você já combinou que aquele é o horário dela fazer lição e ela não quer fazer porque ela tá vendo desenho. E aí você vai relembrar ela, sem sermão, mas você vai falar: filho, o que a gente combinou? Qual é o nosso horário de fazer lição? Ai, não, mas... Aí você não precisa falar mais nada, você fala: filho, tá na hora. Ele ajudou a fazer aquilo, foi ele quem ajudou a decidir que aquele seria o melhor horário para fazer a lição. Acho que isso é muito importante da gente frisar, né? Que todas essas combinações para a gente conseguir chegar no caminho do meio e conseguir ser democrático precisa de uma participação ativa da criança na decisão da combinação. A partir de que idade a gente consegue conquistar essa participação, mesmo que em combinações menores do que esse caso da Acho que com 3 anos, né? Pequenos combinados. A gente já consegue... a minha caçula tem 3 anos. E eu já consigo estabelecer pequenos combinados com ela. É claro que assim, o desenvolvimento, a maturidade cognitiva de uma criança de 3 anos, ela é maior do que o desenvolvimento emocional de uma criança de 3 anos. Então, na hora do combinado, ela entende perfeitamente. Não, tá combinado, a gente estabelece o combinado, foi feito. Mas às vezes na hora que acontece, na hora da frustração, o emocional dela não dá conta. Então, na hora da frustração, ela vai chorar e vai falar: mas eu não quero fazer isso. E aí você lembra: mas a gente combinou, mas pra ela, e daí, né? O emocional dela é mais forte. Então aí nessa hora que você tem que acolher, direcionar e mostrar que aquilo vai se fazer valer, porque foi combinado. Exatamente, mantendo um combinado. Mas com 3 anos você já consegue sim estabelecer combinados, pequenos combinados. Obviamente no caso da lição de casa não se enquadra para uma criança de 3 anos. Mas um combinado do tipo o banho, que pode ser um problema para muitas pessoas, a hora do banho. Então você já combinar com a criança: você prefere, qual será que é o melhor horário para você tomar banho? Você prefere antes de dormir ou antes do jantar? Então já deixa isso combinado: eu quero tomar antes de dormir, né? Então você faz esse combinado com a criança, de pequenas coisas, sim, é possível a partir dos 3 anos. Quando a gente está falando nessa questão do autoritarismo, né, da gente ter esse perfil com muita firmeza e talvez pouca gentileza, isso está diretamente ligado a castigos e punições?
Normalmente, perfis mais autoritários vão mais para esse lado do castigo ou de alguma punição. E a gente estava falando antes também, né? E talvez seja o momento da gente diferenciar o que é um castigo e o que seria uma consequência de não adotar um combinado. O autoritarismo, ele sempre ele cai para uma punição, porque a ferramenta de poder do autoritário é castigo, é violência física, violência verbal ou emocional, humilhação, você tirar um privilégio da criança, então você tira dela uma festa que ela iria, você fala que ela não vai mais brincar com os amigos, ou que ela não vai mais jogar videogame. E até privação de amor, né, às vezes. Sim. Então são sempre punitivos, né? São sempre negativos. Acho que em outros momentos mais pra frente a gente pode, em outras conversas nossas aqui, a gente pode tratar também das consequências desse autoritarismo, né, no perfil que as crianças vão desenvolver. Sim. Acho que esse é um bom tema pra gente conversar nas próximas. Fiquem ligados que a gente vai falar sobre isso. Quando a gente trata uma criança com autoritarismo, né, a reação primeira dela, o que a gente pode esperar? É seguir a ordem, né? Ou não? A permissividade, normalmente a gente consegue melhores resultados. Eu acho que ambos, de início, eles dão resultado imediato. Então, se você, primeira vez que você é autoritário com seu filho em alguma situação, na hora ele vai ficar, a primeira reação dele vai ser medo. Sim. E por conta do medo ele vai acatar o que você disse, né? E assim como a permissividade, de início funciona também. Você é muito livre, muito liberal, você vai deixando. Mas o que você vai colher no futuro com isso, né? O autoritarismo, a primeira vez funciona, a segunda vez funciona, na terceira vez você já vai ver que não funciona mais o que você falou. Porque seu filho vê que você ameaça uma coisa e você não cumpre, né? Porque uma vez que você diz alguma coisa, em teoria você deveria cumprir. Se você fizer de novo, você vai ficar sem o seu videogame. E aí você não cumpre, da segunda vez ele não tem mais nem medo. Ele vai indo no seu limite. E aí você cria outra punição, você vai caindo numa armadilha que você mesma criou, de ficar criando punição atrás de punição pra fazer ele te respeitar. E dali a pouco ele não vai mais te respeitar. Então ela tem uma reação imediata, até positiva, mas a longo prazo quem vai acabar mandando e ditando as regras vai ser a própria criança. Tereza, se tu puder acrescentar aqui, a gente estava falando antes de começar aqui a live, a gente estava falando daquela questão de ficar contando 1, 2, vai chegar no 13, você não fez. E na verdade, além da criança saber que a gente não vai cumprir, pode se tornar um peso também pra gente precisar cumprir aquela punição que a gente está dizendo. Ou em alguns momentos a gente nem sabe que punição seria essa, né? Então, você nem pensou nisso. Porque a gente estava aqui conversando que os pais têm mania de falar, eu vou contar até 3, né? Mas de uma forma ameaçadora e não numa forma convidativa. Vamos contar juntos, qualquer coisa assim, né? Então vou contar até 3, 1, 2, na primeira, segunda vez funciona. Antes do 3 a criança já fez o que você queria. Dali a pouco o pai começa a esticar. 1, 2, já tô no 2,5. Se chegar no 3, nem queira saber o que vai acontecer. E às vezes a gente mesmo não tá preparado para esse 3. E o próprio pai não deixa chegar no 3, porque ele não tá preparado para o que vai acontecer se chegar no 3, né? E fica estendendo aquilo, esperando uma reação da criança, e a criança já sacou que você nunca chega no 3. E que nunca vai chegar no 3, porque se você chegar no 3, e aí, vai acontecer o quê? E se ele for uma criança já mais velha, então ele vai esperar chegar no 3 e vai falar assim, e agora? Né? O que você vai fazer? E de fato, o que você vai fazer se chegar no 3? As crianças, elas reagem de formas diferentes também, né? Então, você pode ter uma criança que quando você pune ela fique super ressentida. E ela acha que ela está sendo injustiçada. E ela pensa, isso não é justo. Meu pai não me ama por fazer isso comigo. Você pode ter uma criança que vai reagir com rebeldia. Então, ela vai falar assim, da próxima vez, eu vou fazer exatamente o contrário para provar que você não manda em mim. Ela não precisa te falar isso, mas ela vai pensar isso. E ela pode realmente começar a ter uma atitude desafiadora só para reagir a essa punição que ela está recebendo. Né? E às vezes inconscientemente. Inconsciente, sim, a maioria das vezes. Inconsciente. Inconsciente.
Você pode ter uma criança que faça uma retaliação. Então ela pensa, ok, dessa vez você venceu, mas eu vou me vingar. Eu vou pensar em alguma forma para te machucar da mesma forma que eu estou me sentindo machucado. Ela quer vingança por ter sido punida. E você pode ter a criança que vai recuar. E essa criança que vai recuar, ela pode ou estar dissimulando, então ela está ali fingindo que está tudo bem, mas ela está pensando, eu vou pensar agora o que eu vou fazer para não ser pega da próxima vez. Eu não vou deixar de fazer isso, mas eu vou usar mentira, eu vou usar dissimulação, eu vou mudar a história, vou jogar para não ser pega. E você pode ter ainda uma criança que eu acho que de todos a pior. É a criança que ela realmente vai pensar que ela faz tudo errado e que ela não é uma boa criança. Que ela é incapaz. Que ela é incapaz e que ela não é uma boa pessoa. Isso é muito forte da gente perceber, né? Porque às vezes a gente age de uma maneira punitiva, de uma maneira ingênua até, porque Sim. isso está enraizado no nosso comportamento, Com né? certeza. Falta treinamento para nós, pais. Falta ferramenta, Falta né? ferramenta, O que fazer sim. sem a punição? O que fazer sem a punição, né? E a gente não se dá conta de tudo isso que a gente pode estar causando e é aos pouquinhos, né? Não é uma Sim. vez que a gente agiu com punição, mas é uma sequência de vezes que a gente agiu da mesma forma. Então, precisa treino mesmo. Sim. Precisa treino e precisa conseguir enxergar o que a Sim. gente tá causando lá na Sim. frente. Né? Ter essa consciência. E nesse caso, como a gente poderia ser firme sem ser autoritário? É o que a disciplina positiva propõe, é você ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, como aqui diz no quadro, aqui a gente está tendo a firmeza e a gentileza. Então, o importante é isso. Se você for só firme, você vai ser só autoritário. Se você for só gentil, você vai ser permissivo. Então, como você está aqui no caminho do meio, no democrático, né? Então, num exemplo prático com as crianças, no exemplo da lição de casa que a Marina deu, você ser firme e gentil é você já ter feito os combinados previamente, né? Convidou a a criança participou desses combinados, então você está sendo gentil, proporcionando a ela uma oportunidade de participar, Escolhas limitadas. de fazer parte dessa decisão, dando escolhas limitadas. Obviamente você não vai deixar ela falar assim, gostaria de fazer a lição de casa à meia-noite, né? Isso não é uma opção. Então você vai dizer, olha, da hora do almoço até a hora do banho, qual é o melhor horário que você acha pra gente fazer a lição? Você prefere fazer logo depois que acabar o almoço? Ou prefere descansar um pouquinho, ver um desenho e fazer a lição depois, né? Então a criança vai participar desse combinado e a firmeza é você fazer o combinado ser cumprido. Uma vez que vocês estabeleceram um combinado, esse combinado precisa acontecer. Esse acompanhamento. E o que acontece se você chegar na hora da lição e a criança não fizer o combinado dela? Aí entra a firmeza e a gentileza mais uma vez. Se você chegar para a criança e falar, mas agora já está na hora do nosso combinado, você vai fazer a lição e vai desligando tudo, você não está sendo gentil, você está sendo só firme, né? Eu enxergo assim que existe, para haver essa desconexão entre autoritarismo e firmeza, a gente precisa mudar a entonação, precisa faz toda a que a gente diferença. conversa. Até imagino que a altura que a gente está conversando, Com a certeza. altura visual que a gente está conversando. Abaixar, se colocar na altura da criança. Existe essa desconstrução também, nossa, de não ser tão diretivo às vezes, diretivo no sentido de faça isso, mas firme no sentido de vamos fazer alguma coisa juntos. É super importante você se conectar com a criança primeiro. Então você vai lá e fala assim, eu preciso de um abraço. Dá um abraço. Abraçou ela, olha nos olhos dela, filho, a gente combinou, tá na nossa hora. É completamente diferente de você chegar e ir desligando e dando sermão, reclamando que ela não cumpre, que vocês já tinham combinado, né? Assim, o que você faria se você tivesse um combinado com o seu marido, que tá na hora de sair, digamos, e ele não está pronto, vocês combinaram, e ele estivesse assistindo televisão ou mexendo no celular, você chegaria arrancando o celular do seu marido e falando, deu, agora tá na hora? Acho que a maioria de nós não, né? Pode até ser um caso ou outro, alguém poderia fazer isso, mas eu acho difícil. Então você faria isso com um adulto?
chegaria desligando e falando, tá na hora do nosso combinado, tirando o celular da mão? Não faria. Então com a criança a mesma coisa, né? Você tem um combinado, mas você não pode desrespeitar e passar por cima dela porque vocês têm um combinado. Sim, o diálogo tem que ser sempre respeitoso. Mesmo quando ela... E vamos lembrar que ela é uma criança. Mesmo a gente fazendo os acordos, mesmo ela participando da criação desse acordo, das regras, vai ter dias que ela não vai querer cumprir. É natural da criança isso. E é a nossa parte fazer o acompanhamento desse acordo, né? Então, sem sermão, com respeito, com escolhas limitadas, relembrando aquele acordo, a gente vai chegar lá. E a criança, se ela participa da tomada de decisão, fica muito mais fácil ela colaborar. Mesmo quando ela desvirtua, na hora que você fala, filho, o que a gente combinou? Ela sabe, foi ela que colocou aquilo, foi ela que escolheu o horário. Ela pode até falar, tá bom, e ela levanta e vai, né? E como a gente conseguiria, assim, quando a gente encontra o caminho do meio, vocês possivelmente já encontraram em diversas situações dentro da casa de vocês esse caminho do meio, que é muito sutil, né? A gente ir para um lado ou para o outro, a tendência é muito sutil. Então, quando a gente consegue encontrar esse caminho do meio, criar conexões e combinações, o que a gente pode esperar num exemplo prático da vida de vocês, de que aconteceu dentro das famílias? O que a gente pode esperar de reação na criança? O que você pode contar do seu acordo recente? Recentemente eu tive com as crianças uma reunião de família, que é uma ferramenta da disciplina positiva que a gente pode abordar também num próximo momento, para crianças um pouquinho maiores. E a gente estava com um problema de horário para chegar na escola. Então eu tenho 3 filhas, um de 8, um de 7 e uma de 3, e de manhã eu tô completamente sozinha com eles 3. O meu marido sai muito cedo para trabalhar, então ele nunca tá presente. E é bastante corrido, né? Eu tenho que deixá-los na escola 10:07. Primeiro, eles estudam ainda, para completar, eles estudam em escolas diferentes, então eu tenho que deixar um 10:07 e os outros 2 às 7 horas. E a gente estava saindo atrasado quase que todo dia. E eu trouxe para eles esse problema. A gente está com um problema, a gente está saindo atrasado quase todo dia para ir para a escola e eu preciso da ajuda de vocês para a gente buscar alguma solução para esse problema. E a gente levou essa pauta para nossa reunião de família semanal que a gente faz. E aí as soluções vieram deles, né? A ajuda vem deles. Então vieram várias soluções do tipo dormir de pijama, dormir de uniforme. Dormir de uniforme, não escovar o dente, não tomar café da manhã. E daí a gente vai filtrando essas soluções, né? De acordo com as questões da própria reunião de família. E a gente chega numa solução que seja prática, razoável, respeitosa e relacionada com o problema. E que esteja todo mundo firme. Sim. E que esteja todo mundo de acordo a tentar fazer essa solução por uma semana. Né? Assim que a reunião de família traz. Então a gente chegou numa solução, eles disseram que eles gostavam de acordar com música, porque eles acordavam mais felizes e ajudava eles a terem mais vontade de colaborar. Então a gente chegou numa solução que a gente colocaria então 4 músicas de manhã. Durante a primeira música eles poderiam enrolar na cama o tempo que eles quisessem até acabar a primeira música. Na segunda música seria o tempo de colocar o uniforme. Na terceira música eles teriam que escovar o dente e fazer xixi. E na quarta música eles deveriam estar prontos de dente escovado, xixi e uniforme embaixo para a gente tomar café da manhã. E eles acordaram que essa seria uma boa solução e a gente tentaria essa solução por uma semana. E a solução super funcionou. No primeiro dia eu coloquei a música, eles estavam super animados, deram uma enroladinha na primeira música, já que eles podiam enrolar, não precisavam levantar da cama imediatamente. E correu muito bem. E continua funcionando, né? Então o que a gente colheu disso? Hoje a gente tem uma rotina muito mais leve em casa, porque saiu das minhas costas de ter que gerenciar tudo sozinha. Eles têm muito mais autonomia e independência de fazer no ritmo deles, né? Eu não preciso ficar o tempo inteiro em cima deles, mandando, já escovou o dente, já fez xixi, já colocou sua meia, já penteou o cabelo, porque eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Então tirou um peso das minhas costas muito grande. E eu deixei de ter que ficar de manhã naquela ladainha
matinal de falando e ninguém me ouvindo, acabou com o estresse da casa de manhã. Deve ter mudado a energia, Mudou completamente a energia e ficou todo mundo mais leve e, consequentemente, acabaram-se os atrasos, né? E numa situação em que chegou um dia e alguém dos 3 não cumpriu o combinado, como você reagiria nessa situação? O que você passaria para eles? Então, acontecendo isso, o que eu acho que é importante a gente perceber? Se eu chegasse para ele nesse momento e falasse: qual era o nosso combinado? As 4 músicas e você não cumpriu, era a 4ª música e você não estava pronto lá embaixo, começasse a dar um sermão, eu estaria sendo autoritária e punitiva, né? Então, nesse momento, o que acontece? Eu vou conversar, ainda não aconteceu, mas poderia acontecer. Num dia que estava mais cansado, estava com mais preguiça, não colaborou. Conversar, né? O que foi que aconteceu hoje? Percebi que você não estava pronto na 4ª música. Que aconteceu alguma coisa? Aí provavelmente a própria criança iria dizer: eu estava muito cansado e não levantei na 2ª música, que deveria ser o momento de eu levantar, né? E aí, assim, agora estamos todos atrasados, né? O que vai acontecer? Eu vou chegar atrasado na escola. No caso dos meus, como eu tenho que deixar um mais cedo numa escola e os outros na outra escola, se fosse o que vai para a escola primeiro, provavelmente nesse dia eu falaria para ele: olha, você se atrasou, seus irmãos estavam prontos, então por conta disso eu vou deixá-los primeiro na escola, porque não é justo que eles cheguem atrasados se o atraso foi seu. E deixaria ele por último na escola dele e ele chegaria atrasado, ele estaria arcando com a consequência daquela situação dele ter se atrasado, né? Então não seria uma punição por conta de então porque você atrasou, você vai ser o último a ir para a escola hoje. Isso seria uma punição. Tudo depende de como você lida, que tom você coloca na conversa e como você coloca essa conversa. A mesma situação poderia ser uma punição ou poderia ser uma consequência. Exatamente. Ou uma punição, nesse caso, poderia ser: já que você não cumpriu o que a gente combinou, hoje você não vai jogar bola. Exato, que não teria nada a ver. Não tenha nada a ver. Não é relacionado. A gente consegue desconectar muito o que é uma punição e o que é uma consequência. Sim. E dizer que disciplina positiva não quer dizer que as crianças não vão sofrer consequências, porque aí seria permissividade. Aí seria permissividade. Então fica muito claro aqui: a consequência existe para comportamentos fora do que a gente está esperando ou fora daquilo que foi combinado, né? Então a consequência pode existir. Mas a consequência, ela é natural. Ela é uma consequência relacionada. Então, assim, ele chegar atrasado na escola porque ele não estava pronto no horário é uma consequência natural dos fatos. E ele pode ter uma falta, ele pode perder uma aula especial, uma aula que ele goste, pode ser que os amigos zoem com ele na hora que ele entrar atrasado. Se é uma criança tímida, ela não quer chegar atrasada porque atenção. Todo mundo vai olhar para ela. Então é uma consequência natural daquele fato. Não teria nada a ver eu chegar para ele e falar: olha, então agora porque você atrasou e todo mundo ficou te esperando, à tarde você não vai poder jogar videogame. Porque o que isso, uma coisa tem a ver com a outra, né? O seu atraso tem a ver com o videogame. Pior ainda, aí a uma criança acaba relacionando, a escola é que tirou o videogame dela. Então eu vou gostar da escola? Essa escola tira tudo de mim. Se eu vou mal na prova, eu não posso ver desenho. Se eu chego atrasado, eu não jogo videogame. Ela relaciona que quem está fazendo isso é a escola. Sim. É isso que a gente quer? Né? As crenças que as crianças... As interpretações delas são... A gente fala que as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Então, a gente tem que tomar mesmo cuidado. Achei fantástico esse exemplo. Agora, por último aqui, meninas, se vocês quiserem colocar algo mais, mas por último eu teria um pedido para vocês, que é tentar utilizar uma situação para crianças pequenas, né? Por exemplo, na idade dos meus, com situações corriqueiras em que a gente poderia apresentar os diferentes perfis, né? Autoritário, democrático, negligente, permissivo, numa situação para crianças pequenas que ainda não consigam ter toda essa noção da combinação, da consequência e que não tenham ainda esse nível de maturidade, que sejam um pouquinho mais cruas, assim. Qual que é uma dificuldade sua, por exemplo? Todos os dias de manhã eu tenho dificuldade para colocar o uniforme neles. E qual que é? Eles não querem colocar, não querem eles colocar choram, o o uniforme, que eles fazem? Fogem para colocar o uniforme, daí já dizem que não querem ir para a escola porque não querem o uniforme ou querem ir com a roupa do herói.
E na escola deles é obrigatório o uso do uniforme. Então essa é uma grande dificuldade. Eu também fico sozinha com os dois de manhã, meu marido sai muito cedo. E em algumas situações eu preciso até correr atrás deles. Nossa, é muito desgastante. Tem dias que eu chego cansada na escola de todo esse processo de negociação que eu faço todos os dias. Às vezes não é nem um cansaço físico. Não, é mental. É um cansaço emocional de ter que utilizar todos os dias Sim. de uma negociação. Uma coisa que eu acho legal que você poderia fazer é, na noite anterior, você já preparar eles para isso. Porque eles já estão sabendo que eles vão acordar e que eles vão ter que colocar o uniforme. Mesmo que eles coloquem todos os dias, quando você faz isso à noite, é uma prévia. Então você pode pedir para eles escolher o uniforme. Hoje você quer ir de shorts ou você quer ir de calça? Você quer ir de moletom ou de tactel, né? Então a criança, você vai ajudar você a separar o uniforme. E ali ela pode até falar, eu quero ir do quê? De herói. De herói. E você vai perguntar, pode ir de herói na escola? Não, não pode. Então você quer essa blusa ou essa? Essa calça ou essa? E o tênis, né? Então você ali ela já entendeu que você deu escolhas limitadas para ela. Primeiro, ela já sabe que ela não vai poder ir de herói. Quando ela acordar no outro dia, a roupa já está separada e foi a roupa que ela escolheu. Não foi a roupa que você decidiu, mas foi ela que escolheu, né? E aí, se ela pode continuar não querendo colocar, por exemplo, o uniforme, né? Então ela fala, mãe, não quero essa, quero outra. Você fala, olha, ontem a gente escolheu essa, você escolheu essa. Amanhã você pode escolher essa que você está pedindo, mas essa foi a que você selecionou para hoje. Ela, de novo, ela ajudou a selecionar. Fica mais fácil dela colaborar, mesmo uma criança pequena. Sim. Né? E se ela consegue já tirar o pijama sozinha, né? Ou colocar parte. a calça. Às vezes ela não consegue botar a blusa porque é mais difícil, mas a calça já consegue colocar, ou a meia, o tênis, alguma coisa da vestimenta com 3 anos, de modo geral eles já conseguem colocar. Então deixá-los ajudar, eles precisam se sentir úteis, né? Então se ele puder, como no seu caso que são gêmeos, enquanto você vai colocando a meia, eu vou ajudando o seu irmão a colocar a camiseta, depois eu coloco a camiseta em você e seu irmão vai colocando a meia, né? Um vai fazendo alguma coisa sozinho e o outro Sim. você vai ajudando. Olha que importante a gente conseguir criar esses momentos, mesmo para crianças pequenas, onde eles sejam participantes ativos de um processo. Sem dúvida. E isso faz toda a diferença em como eles vão reagir quando tiverem que seguir esse processo. Então, acho que aqui fica mais uma dica que a disciplina positiva traz pra gente, que às vezes parece tão fácil e tão prático a gente decidir sozinho e fazer sozinho, é mais rápido. Sim. E aí você tinha perguntado aqui de acordo com esses critérios, né? Nesse seu exemplo, o pai autoritário seria aquele pai que fala, você vai botar o uniforme pronto. Você querendo ou não, você vai botar o uniforme. Aí o pai vai lá, arranca o pijama, pode até usar coloca, força pra isso. Às vezes com força, porque aí a criança já diante de uma abordagem dessa, provavelmente a criança já vai ter uma reação de choro, de encolher o corpo, de não querer colaborar. Então aí você vai colocar com força o uniforme e vai falar, eu tô atrasada, você vai botar e pronto. Né? Um pai negligente seria aquele pai que continua fazendo suas coisas, a criança tá ali, a criança tá chorando porque não quer botar o uniforme, você ignora por completo, continua tomando seu café da manhã, se vestindo, e a criança fica lá até o último minuto que você vai provavelmente ter que tomar alguma decisão, ou acabar sendo permissivo, ou acabar sendo autoritário diante dessa negligência, né? O permissivo seria aquele pai que o filho fala, ai mãe, não quero uniforme, não vou, começa a chorar, não quero. Tudo bem, só hoje, vai, o que você quer vestir? Eu quero ir com a roupa do herói. Tá bom, hoje eu vou deixar. Lá na escola eu vou botar o uniforme na sua mochila. Chegando na escola, a professora vai botar o uniforme em você. E você joga o problema pro outro, porque a professora vai ter que colocar o uniforme nele e provavelmente ele vai ficar frustrado porque vai ter que tirar aquela roupa. E tem mãe né? que vai até conversar na escola, falar, só hoje, por favor, deixa ele, porque ele tava super irritado, ele não conseguiu. Né? Você quer a todo custo não ter que lidar com as frustrações do seu filho. Então você vai permitindo tudo que você puder para não
bater de frente com essa frustração que é super importante, né? E o pai democrático seria esse exemplo que a gente deu, você conversar com ele antes, deixar ele participar da escolha do uniforme, né? Qual camiseta ele quer vestir, fazer com que ele pratique a autonomia dele, de se vestir sozinho as peças que ele já consegue, enfim, tudo aquilo que a gente conversou até agora. Vou fazer um combinado com vocês e com quem está nos assistindo. Eu vou testar essa abordagem e eu vou contar no nosso próximo encontro se tá dando certo. Vou deixar aí um espaço de uma semana para testar isso de tentar de noite, escolher a roupa, de alguma maneira dar coisas para eles fazerem durante esse momento. Isso é super importante, Lívia. Você não pode tentar uma vez, não deu certo e você desistir. Você precisa, por uma semana, ser consistente e tentar, porque às vezes você não consegue logo de cara, é uma mudança, ele já estava acostumado com você agir de outra forma, né? Mas você precisa, faça isso, por uma semana, aplique isso e aí você conta pra gente. Fico no compromisso. Legal. Gurias, eu adorei a conversa. Pra mim é sempre muito esclarecedor tá tendo mais contato com esse assunto, eu acho fantástico mesmo. Espero que vocês tenham gostado também. Se tiverem necessidade de mandar alguma outra questão que a gente não trabalhou aqui seguindo esse tema, né, de encontrar o caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade, podem enviar para mim, podem enviar para vocês através do Instagram da Reconecta. E eu deixo aqui também o convite para quem quiser se especializar mais, se treinar mais nesse tema da disciplina positiva. As meninas vão estar ministrando um workshop com início dia 29 de setembro. 24 de setembro. E agora abriu uma turma noturna. Sim. Essa turma que eu vou participar inicia no dia 24 de setembro e acontece durante a semana no período da tarde, são 7 encontros. Mas agora quinzenais. eu tô falando aqui, quinzenais, 7 encontros, das 3 às 5 da tarde, iniciando dia 24 de setembro. Mas agora elas estão iniciando também uma nova turma, que é à noite, né, Gurias? Sim. É também iniciando No mesmo nessa dia. data, no mesmo Inicia na dia. mesma data. E qual o horário? Das 19 às 21. Das 19 às 21. Mas também qualquer dúvida e informações adicionais sobre esse workshop, podem endereçar para as meninas também, ou mesmo para mim, que eu vou trabalhando com elas aqui, passo para elas. Muito obrigada, Gurias. Foi ótimo também. Obrigada, Obrigada, mais uma viu? vez. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, até a próxima.